quero começar esse nosso encontro trazendo aos irmãos algumas informações sobre a vida da nossa igreja. Depois, então, nós vamos prosseguir. Queremos fazer, alguns destaques para você que é membro, você que ainda não é membro, possa, participar. O primeiro dele é nosso esforço, nossa insistência para você participar de alguma classe de nossa escola bíblica dominical. Temos no primeiro horário das 9 horas várias classes e no segundo horário agora também outras classes. Continuam disponíveis os nossos kits do Evangelho de João, alusivo aos nossos 75 anos. Você pode comprar vários e fazer a sua doação aos seus amigos, vale bastante a pena ter em casa. Às vezes você vai a um funeral, vai a uma festa, tem em casa. E você pode assim levar e presentear com a palavra de Deus, o Evangelho muito bem organizadinho, com palavras muito precisas, conduzem de fato uma pessoa ao conhecimento de Jesus Cristo. Nossa campanha de missões mundiais, ela já terminou, mas se você ainda quiser contribuir para o sustento dos missionários ao redor do Brasil, poderá, fazê-lo. A outra informação é sobre o nosso programa aqui de saúde. Não é um programa para a terceira idade, inclui a terceira idade, mas todos aqueles que precisam se movimentar, fazer algum exercício físico orientado por um profissional, às quartas e sábados aqui na igreja você pode, participar, basta se informar adequadamente. E aqui está, tem sido muito bacana ver aqui as pessoas. O ciclo de vida do cristão, estamos estudando, o pastor Alcenir está nesse momento lá agora, estudando o livro Maravilhosa Graça de Philip Yancey. E à noite, o nosso irmão Wildo está estudando o livro Academia da Alma. São os materiais que vão girando, nesses encontros de aprendizagem todos os dias. E no próximo domingo, o pastor Alcenir começa um novo estudo, aos domingos, de 5h30 às 6h30 da noite, evidentemente. É um estudo sobre aquele livro, O Poder de uma Vida de Oração, de Paul Miller, um livro realmente excepcional. E ele vai, com os irmãos interessados, estudar aquele livro nesse horário, 5h30 às 6h30 da tarde. Vale a pena. Às segundas-feiras, o pastor Alcenir dirige uma série de estudos chamado Encontros com Deus. Estou no Salmo 19, o longo Salmo 19, perícope por perícope, sessão por sessão, e na quarta-feira o pastor Zé Maurício está concluindo a sua série de estudos sobre o livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósitos. Temos também a atividade das mulheres, toda quinta-feira, inclusive nessa agora vão comemorar os aniversários, não o meu, porque eu não estarei presente, mas já fui convidado, os aniversariantes podem participar. O livro Poder de uma Vida de Oração acabou, nós compramos mais. E além disso, estamos também promovendo esse mangá. É uma história do Antigo Testamento. Vários episódios do Antigo Testamento chama-se Mangá Mutim. Mangá é história em quadrinhos no estilo japonês. Vale a pena você que tem filho, neto, e eles devoram realmente. E ali é o texto bíblico, só que as ilustrações são voltadas para esse estilo literário. Temos o nosso acampamento. Hoje eles estão terminando e tem sido muito bom. Foram 150 juniores e adolescentes, uma pancada, né? Fazem falta aqui aquele barulhinho deles, né? Hoje estamos assim mais calminhos, mas deve estar chegando hoje. E nesse contexto, nós vamos ter, falando em crianças, nosso baú de histórias, que é a nossa IBF. Aí temos as datas, você pode escrever o seu filho, seu sobrinho, alguém da sua família, alguém vizinho. É só ao final do culto você procurar a sala do crescimento aqui no final do corredor e fazer a sua inscrição. E temos nosso retiro, sobre o qual o irmão Mateus vai falar um pouquinho sobre ele, porque ele não vai falar isso, então eu vou falar. Não basta se inscrever, tem que comparecer. Você se inscreve e paga para você poder, de fato, participar, porque a coordenação tem compromissos ali para poder, atender. Local, data. Local, Partido Alferes, no feriado do dia 15 de novembro. Estaremos saindo aqui na sexta-feira à noite
Então, diferentemente de outros acampamentos que a gente sai no dia seguinte e já chega lá depois para almoçar, então nós já vamos estar lá pela parte da manhã. Então, saímos sexta à noite, ficamos sábado, domingo, segunda e voltamos na terça à tarde. Dá para se afogar, hein? O local é o seguinte: se você está fazendo regime, comece a fazer mais regime agora, porque as pessoas que conhecem lá o hotel realmente é um regime de engorda. Ali a gente tem que ter cuidado, porque, né? Mas as pessoas são cuidadosas, não comem São muito, cuidadosas. não gordas, nem nada, né? Eu queria dizer o seguinte: nós abrimos a possibilidade das pessoas ficarem 2 dias. Só que, até agora, 2 ou 3 pessoas manifestaram interesse de ficar só 2 dias. Se continuar assim, a gente não vai ter como, por exemplo, alugar um ônibus para voltar no domingo com 4, 5 pessoas. Então, nós vamos ter que conversar com as pessoas que só pretendem ficar no sábado e no domingo com relação ao retorno, porque não tem como fazermos isso, porque a maioria das pessoas, já temos mais do que 100 pessoas inscritas, né? Eu disse o seguinte, aproveitando aqui uma deixa do pastor: quem chega primeiro bebe água limpa. Minha avó que dizia isso. Por que eu estou dizendo isso? Nós estamos dando prioridade. Todos os quartos são com banheiro, com suíte, todos eles. Então, Não precisa levar nada, não é? não precisa levar nada. Quanto a isso, não há problema. Então, todos os quartos. Agora, alguns quartos têm ar-condicionado e outros não. Novembro, será que vai ter esse inverno agora, em novembro? Não sei. Então, aqueles que estão se inscrevendo, como eu disse, não basta se inscrever só. Você se inscreve e não comparece, não está inscrito. A inscrição ela é confirmada com o primeiro pagamento. Agora, em junho, nós fizemos 6 parcelas de 90 por pessoa. Quem não pagar nada em junho, a partir do mês que vem, passa para 5. Porque em novembro nós temos que ter recebido para poder pagar. Nós agora, nessa semana, já estamos dando um sinal para garantir a reserva. Então, na terça-feira, o pessoal do hotel vem aqui, o mensageiro, já para receber a reserva. Nos procure ao final do culto, que a gente dá maiores explicações. Essa antecedência é para que você possa se planejar financeiramente, planejar a sua casa. Às vezes tem que ter alguém para tomar conta da sua casa. Essas coisas todas, quem tem animal, tem que planejar, né? Não pode levar animal. Ah, não? Não. Então não sei. Ok, então... Irracional. Bom, então os irmãos estão... E é uma boa oportunidade, né, Mateus, de estarmos juntos ali, conhecermos uns aos outros, não é verdade? O local lá é muito agradável, gente. Então, e a ideia é nós não termos uma atividade que fica o dia inteiro com atividade. Um dos motivos que a gente tem tido nos nossos retiros, como tivemos agora o retiro com 20 casais, foi muito bom, porque é uma grande oportunidade de nós nos aproximarmos. Aqui na igreja a gente não tem como conversar, como trocar, como estreitarmos esse laço de amizade. E no retiro nós vamos ficar 4 dias, durante quase 24 horas juntos. Então é uma boa oportunidade de estreitarmos esse nosso relacionamento como igreja, como irmãos em Cristo. Ok. Muito obrigado, irmão Mateus. Esperamos que outros irmãos possam, então, se inscrever para todos participarmos ali. Temos outras informações também para nossa participação como vida da igreja, não é? Estamos organizando um grupo para, em novembro, ir ao Haiti, numa viagem missionária. Então, ao final do culto, você pode procurar o pastor Alcenir, já pessoas se interessaram e queremos levar um grupo, depois de formado o nosso grupo aqui, abrir para outras igrejas que desejarem isso, sob a supervisão da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. A outra informação é que no domingo que vem, à noite, nós vamos celebrar o 27º aniversário do coro Novo Canto. Momentos, portanto, de alegria diante de Deus por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Pergunto se há entre nós alguém que completou nessa semana aniversário de nascimento, ou casamento, ou batismo. Se houver, eu convido a que venha aqui receber o nosso abraço. Alguém nessa felicíssima condição, que publicamente confessa que ficou mais velho, parabéns, abraço, não é aperto de mão burocrático, né? Isso.
Irmã Rosa, parabéns. Então, vamos ficar aqui, irmã Rosa, Herme, Adalgisa. Pergunto se há entre nós alguém que pela primeira vez participa do nosso culto. Havendo, fique em pé, por favor, para receber o nosso abraço onde você estiver. E não se assente enquanto não receber um abraço. Não aceite aperto de mão. Parabéns, está bem. Isso. Ô Leonardo, tem que abraçar. Abraçar, isso, Isso. O pessoal desobediente fica pegando apertinho de mão. Quando vierem aqui agora, depois da oração, também vem e abracem, certo? Isso, Leonardo, fez a tarefa de casa direitinho. Está conosco também o pastor Joaquim de Paula Rosa. Fique em pé, pastor Joaquim. Prazer em recebê-lo aqui em nossa igreja, sempre muito bem-vindo. Pode se sentar. Todos são muito bem-vindos, então, os que vêm pela segunda, pela terceira, os que não são membros, mas se consideram como membros, os que são membros, todos muito bem-vindos. Vamos ficar em pé, vamos orar, e depois os irmãos podem vir aqui dar um abraço. Se não gravou o nome, pergunte e deixa registrado o seu afeto. Senhor, nós sabemos que o Senhor é bom e a sua benignidade para conosco dura para sempre. E ela se manifesta todos os dias, como por exemplo na vida desses irmãos agora, a quem o Senhor acrescentou um ano a mais na sua vida. Que receba, Pai, então, de nós a nossa alegria, a nossa gratidão. Ao mesmo tempo, Pai, te rogamos que continues a conduzir essas vidas, fortalecendo-as em todas as áreas das suas experiências. Pai, também nessa hora queremos te oferecer esse culto que já estamos prestando ao Senhor. Nossas músicas, nossas leituras bíblicas, a pregação, tudo nós fazemos é para ti ou por causa de ti. Faze com que cada um de nós possa, tendo aqui entrado, ter o coração agradecido por mais esse dia na sua vida, ter o seu coração grato por poder cultuar em liberdade a ti nesta hora. Possa então se alegrar por estar na consciência da tua presença. Oramos assim, ó Deus, com a gratidão em nossos corações. E nós o fazemos segundo o ensino de Cristo, na palavra dele mesma, em nome de Jesus, pois amém. Os irmãos podem se sentar e vir aqui abraçar nossos queridos aniversariantes. Esse é um tempo de louvor, de gratidão a Deus por tudo que Ele tem sido para cada um de nós e muito mais por tudo que Ele tem feito por cada um de nós. Então estamos aqui pela graça própria dEle, para render a Ele, porque somente Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. E o pastor Israel usou aqui uma expressão uma vez que eu nunca esqueci e procuro repeti-la quando estou em outras igrejas. Nós vamos à igreja não para assistir um culto, mas para prestar um culto, porque quem assiste o culto é Deus, e Ele mesmo nos santifica para esse momento. Por isso, meus irmãos, o Senhor, o nosso Deus, está no nosso meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará de nós com o seu amor e nos renovará. Ele se regozijará de nós com brados, com gritos de alegria. Que interessante que o profeta diz com brados, com gritos, com berros, expressões marcantes de quanto Deus nos ama, de quanto Ele espera que nós o reverenciamos como Deus e como Pai. Vamos louvar então esse Deus bendito, glorioso, porque Ele é santo, santo, mas Ele é um Pai bondoso. Fiquemos de pé para esse momento.
Amém. Adoramos mesmo ao Pai bondoso, ao Cristo amado e ao Santo Espírito. Meus irmãos, vamos ler juntos Colossenses 3,16 e depois vamos seguir louvando a esse Deus bendito, porque há um doce Espírito aqui e nos galhos secos Deus pode fazer brotar o que Ele bem quiser, porque Ele tem todo o poder. Vamos ler juntos? Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão. Colossenses 3,16.
seco de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador fez uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão nos campos, e o Senhor nosso Deus os tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador fez uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão nos campos, e o Senhor nosso Deus os tem alimentado para nossa alegria, 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 para nossa alegria. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor reina, o Senhor é bondoso, o Senhor é generoso, o Senhor nos ama e o Senhor tem sido a nossa alegria. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos acolhido como os filhos, mesmo às vezes sujos, mesmo às vezes mal agradecidos, mas o Senhor tem estendido o braço e nos acolhido um abraço fraterno e gostoso, de pai para filho. Aceita então, Senhor Jesus, te peço e pedimos nós, enquanto igreja reunidos, em nome de Jesus, que o Senhor aceite o nosso louvor e que o Senhor o aperfeiçoe. E, ó Deus bendito, que o Senhor nos santifique para a glória e honra do teu santo nome, porque queremos viver para a tua alegria, o Senhor que tem sido a nossa alegria, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Como não dizer que Deus é a nossa alegria, se Ele é a nossa alegria? Como não dizer que nós vivemos para a alegria de Deus, se Ele mesmo tem sido a nossa motivação para viver e Ele mesmo tem se colocado à nossa disposição, não como servos que mandam no Senhor, mas como servos que dependem do Senhor, como servos que são filhos por adoção em Jesus, que louvam ao Senhor e agradecem
a esse Deus que tudo faz por cada um de nós. Esse, meu irmão e minha irmã, meu prezado ouvinte da internet, minha irmã e meu irmão também pela internet, é o tempo de fidelidade. É um tempo onde nós separamos um culto para agradecer a Deus aquilo que Ele nos tem dado de forma material, nossa força e inteligência para o trabalho, e devolvemos a Deus parte daquilo que tem sido muito, bastante e suficiente que Ele mesmo nos tem dado. E devolvemos então, como tem dito aqui de forma muito forte e marcante o pastor Alcenir, não porque esperamos que Ele nos dê mais, mas estamos devolvendo a Ele porque Ele já nos deu demais. Fazemos com louvor e com alegria no coração. E vamos ler então o que está aqui, esse texto lindo de 1 Pedro, de 1, 3 a 7. Vamos ler de forma responsiva e logo após então, ao som de um hino, de uma música, de uma melodia, você poderá então louvar ao Senhor com seus dízimos e ofertas que têm abençoado tantas vidas no Brasil e fora do Brasil. Bendito, pois, então, seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, e genuína, e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Amém. Celebremos a Deus então com dízimos e ofertas. Os irmãos podem então levar as salvas. Quero então lhe convidar a participar em continuidade a esta mensagem baseada em Eclesiastes 11. Um lindo poema, como já me foi dito ao entrar aqui nesse santuário nesta manhã, com precisão, de fato, um dos mais lindos poemas. Comecei semana passada, então, a pregar sobre esse texto, partindo da ideia de que só o talento na vida não basta. Além do talento, nós precisamos de duas outras qualidades a serem desenvolvidas. A segunda qualidade é a saúde emocional. Nisso me detive na semana passada. Vou me alongar um pouquinho mais também nesta manhã. E à noite vou falar sobre a terceira dimensão necessária na vida para alcançarmos aquilo que nós queremos,
para termos aquela vida abundante da dimensão emocional que Jesus nos oferece, que é a sabedoria de vida. Eclesiastes 11, 1 a 10. Pergunto, antes de fazermos a leitura, lerei na versão nova internacional, se quantas pessoas não vieram no domingo passado e não ouviram a primeira parte da mensagem. Muito obrigado, só para eu me orientar. Vamos então juntos, os irmãos vão me acompanhar, porque eu vou ler numa versão, o irmão talvez em outra. Eclesiastes 11, versículo 1, começando. Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, o que acontece? Derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, o que lhe acontece? Onde cair, ficará. Quem fica observando o vento, não plantará. E quem fica olhando para as nuvens, não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também você não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta mão ou aquela mão produzirá, ou se as duas mãos serão igualmente boas. É muito comum quem vive no campo da agricultura saber o significado dessa palavra, né? Em que uma plantação ou um ato de plantar é chamada também de mão. A luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que o homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias das trevas, de que trata o capítulo 8, pois serão muitos, o capítulo 12, desculpe, tudo que está por vir não faz sentido. Jovem, alegre-se na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas estas coisas, Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. No domingo passado eu fiz uma exposição desses versículos, tentando esclarecer o que significa cada um deles. Hoje eu vou me ater de modo mais objetivo em como nós podemos caminhar em direção à saúde emocional. Disse eu na semana passada que não há nenhuma chance de na vida não sermos feridos. Voluntariamente ou não, conscientemente ou não, nós ferimos as pessoas. E nós somos feridos as pessoas. Nós não podemos evitar as feridas. O que nós podemos evitar é ser dominado pelas feridas. Esta é a única diferença. Eu trago então uma história que li esta semana. Um indiano de Pendra Hattori, aprendiz da marinha mercante ao posto de oficial, teve seu navio sequestrado por 25 dias na costa africana por piratas somalis, que fazem disso o seu meio de subsistência. Mas fazem com requinte de crueldade. Deixaram aqueles tripulantes praticamente a pão e água, sem ir até o convés para tomar sol, e em condições de higiene as mais lastimáveis que se possam imaginar. É claro que
Alguns de seus colegas que estavam também em treinamento como ele desistiram. Mas Dipendra Hattori disse o seguinte, segundo os jornais que eu li: eu vou continuar me preparando para ser um oficial da Marinha Mercante da Índia. Eu não permitirei que os piratas alterem a minha escolha de carreira. Eles já me feriram o bastante. Eu escrevi um bom dia com esta reflexão, e uma pessoa que não conheço me mandou a mensagem dizendo isso. Tocou-me esta mensagem, porque eu permiti que os piratas também tirassem a minha alegria de viver. As amarguras não podem decidir por nós. Quem de nós aqui não foi ferido? Quem de nós aqui não foi magoado? Voluntária ou involuntariamente? Consciente ou inconscientemente? Quantos de nós fomos abusados na infância? Abusados emocionalmente? Abusados fisicamente? Abusados sexualmente? Há aqui pessoas que certamente o foram. Não foi bom, foi horrível, foi péssimo. Mas o que fazemos com isso? Entre de nossa convivência aqui na igreja, há um homem já adulto que teve uma sequela por um problema neurológico e ele então caminha com dificuldades, ele tem uma perna com deficiência muscular e motora. Mas ele nunca falou sobre esse assunto. Ele caminha com dificuldade, e um dia eu lhe perguntei o que foi, ele me disse. Perguntei a ele como é que era ao final do dia, ele disse, às vezes, ao final do dia, ela dói um pouco. Mas em nenhum momento, aquela sua paralisia na infância paralisou a sua vida. É uma pessoa bem-sucedida no campo profissional, no campo emocional, no campo familiar. Aquilo lhe ocorreu. Mas aquilo não determinou a sua vida. Eu sei que aqui, por exemplo, há pessoas cujos pais se separaram na infância e na adolescência. Isso lhes foi um trauma poderoso. Seus pais se separaram, brigaram, e alguns desses filhos têm que escolher entre um e outro, quando na verdade eles amam aos dois, querem que os dois estejam juntos. Sofreram tais sequelas, às vezes materiais, às vezes emocionais, às vezes até mesmo jurídicas. Eu digo isso, meus irmãos e minhas irmãs, porque a gente, quando observa a vida, nota o seguinte: o pai abusou de seu filho, seja fisicamente, emocionalmente ou de qualquer outra ordem. Esse filho um dia se casa, faz o mesmo com a sua esposa, com seus filhos, os quais farão o mesmo que seus avós fizeram. Enquanto não quebrar essa, vamos chamar aqui de corrente de maldição, durante gerações, séculos, um mal que um fez vai se sucedendo na vida do outro. Mas esse não é o projeto de Deus para nós. O projeto de Deus para nós, temos vida e vida em abundância. João 10, 10, parte B. E podemos pegar esse texto e dizer que ele se aplica a uma questão espiritual, que Deus quer que nós tenhamos vidas espirituais abundantes. Mas é impossível termos vida espiritual abundante com vida emocional miserável. Certa ocasião eu tive a oportunidade de tentar mentorear uma pessoa. Fracassei completamente. Essa pessoa, toda vez que falava eu em Deus, ou em Deus como Pai, ele dizia, não venha com isso.
porque Deus tirou o meu pai e o enviou para um campo missionário. Eu disse, fulano, enquanto você não resolver isso com o seu pai, não tem como você avançar. Eu sei que você quer ter um progresso na vida espiritual, mas é impossível. Não foi Deus quem tirou seu pai. Foi seu pai que saiu. Se é que ele saiu, porque eu acho que nem isso aconteceu de fato. É na imaginação dele. Então, ele não aceita a ideia de Deus como o Senhor, porque esse Senhor privou o seu pai, na concepção dele, de sua companhia. Eu dou esse exemplo para mostrar que não temos como ter saúde espiritual sem saúde emocional. Nós separamos um pouco as coisas, mas somos um conjunto. Nós somos uma unidade biológica, emocional, intelectual, moral, em todas as dimensões. Deus nos quer com vida e vida transbordante em todas as áreas da vida. Às vezes, tivemos pais, vamos dizer, autoritários, até violentos. Não há como a gente achar que isso não vai ter influência sobre nós. Nós não somos feitos de papel, nós somos emoções. E as nossas emoções, por mais que se estudem, na verdade eu as coloco no campo do mistério. Por que reagimos como reagimos? Por que pensamos como pensamos? Por que sentimos como pensamos? Podemos juntar os vários fatores, mas nem todos nós dominamos. Eu quero dizer com isso, então, que nós temos uma tarefa pela frente. A tarefa de buscar saúde emocional, de cuidar de nossa saúde emocional. Eu quero sugerir, então, alguns passos. 5 passos. Primeiro, nós precisamos admitir que estamos doentes, em grau maior, em grau menor, com efeitos mais dolorosos, com efeitos menos dolorosos sobre a nossa jornada. Negar que nós temos um problema não é algo sábio. Vejamos Eclesiastes 11:13, 11:3. Estando as nuvens cheias, o que acontece? Derramam aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, ali ficará. O que está nos falando aqui esse poema? Está falando que até as árvores, por mais fortes que sejam, caem. Está nos convidando a observar a realidade da vida. Não devia ter acontecido. Mas aconteceu. E o que faremos com isso? Algumas das coisas que nos aconteceram, nos têm acontecido, nós mesmos provocamos. Por palavras que proferimos, por atitudes que tomamos, por reações que esposamos. Outros problemas foram causados por outras pessoas de carne e osso. Aqui nós podemos odiar. Embora saibamos que o ódio jamais constrói alguma coisa. O ódio só destrói. Geralmente quem o tem, não o seu alvo, que às vezes escapa. Outros problemas nos vêm por acidentes, sejam de ordem médica, como uma paralisia, uma surdez. Eu estive, nessa semana, na premiação do Douglas. Douglas Alves, aqui de nossa igreja, ganhou a medalha de ouro na Olimpíada de Matemática da Escola Pública. Foram quase 20 mil concorrentes e 500 ganharam a medalha de ouro com a nota máxima. E o Douglas, que hoje está no acampamento, ganhou essa medalha. E a cerimônia foi muito bonita, no Teatro Municipal, todo reformado, lindão. E, ao final, a nossa presidente discursou
E antes, eu vi lá uma menina que esbarrou no púlpito de acrílico, quase derrubando. Estava longe, o teatro muito grande, e eu observei que tinha alguma coisa diferente com ela. Ela é cega. E chama-se Laura Ribeiro Franco. E eu fiquei observando a premiação pelo destaque que ela recebeu. Depois eu cheguei em casa e fui pesquisar um pouquinho sobre aquela vida. Achei um vídeo da EPTV de Campinas, uma reportagem com ela, e ali observei algumas coisas. E perguntaram a ela: como é que você se sente sendo cega? Ela disse: eu faço o que todo mundo faz. Tem um computador que é da escola, é emprestado, ela ouve as aulas, não anda de bengala, tem uma amiga que vai lá buscá-la, e a amiga diz: eu venho aqui todo dia porque ela é muito alegre. Venho aqui e a conduzo para a escola. E a professora dela, lá nessa cidadezinha chamada Senador José Bento, aprendeu braille para ensinar para a menina. E a menina leva jeito para matemática, né? Pelo menos ganhou uma medalhinha entre os 50, os 500 melhores do Brasil. Bem, mas a pessoa é cega, né? Não enxerga, né? A vida é horrível, né? Bom, não é o que a Laura pensa, não é o que ela diz. Ela tem limitações. Ela reconhece que tem limitações. Mas ela não permite que as suas limitações limitem a sua vida, impeçam que ela viva. Disse Jesus em Mateus 5,45 que o sol nasce para todos e que a chuva cai para todos. Então, em lugar de sermos vítimas, é saudável que nós admitamos as nossas limitações e no campo emocional, que estamos emocionalmente doentes, numa área ou noutra área. Esse é o primeiro passo, o reconhecimento. O segundo passo é decidir, e a palavra é essa mesma, decidir, que as feridas que nós sofremos não vão nos destruir. Como eu disse, não há como não sermos feridos. A única condição para uma vida não ser ferida é uma vida não viver. Fora isso, você pode se trancar no seu quarto, sem comunicação com ninguém, que você será ferido. Alguém vai chegar e vai gritar com você: sai daí, seu preguiçoso. Já foi ferido. Ou mandar um bilhetinho debaixo da porta e te ofendendo. Não tem chance, sem chance, por mal ou por bem. Mas nós podemos decidir que as feridas só vão nos ferir uma vez, não duas, nem a vida toda. Como aprendemos com aquele indiano. Eclesiastes 3 nos diz, por exemplo, no verso 1, que há um tempo determinado para tudo na vida. Há um tempo para sermos feridos e um tempo para sermos curados das feridas. Há um tempo de curtir as amarguras e há um tempo para deixá-las para trás. Segundo o conselho do apóstolo Paulo, Filipenses 3:13, que nós tantos conhecemos, deixemos para trás as coisas que devem ficar para trás, como as feridas que sofremos. E pelo poder do Espírito Santo que coopera conosco, avançarmos para frente, para a vida abundante. Hoje no rádio o programa a pergunta foi sobre os irmãos de Jesus. Eu formulei essa pergunta porque eu fiquei pensando essa semana sobre os irmãos de Jesus. O que sabemos sobre eles nos evangelhos? Alguém aqui escreveria uma biografia bonitinha deles? Não, a imagem deles não é grande coisa, porque eles não estavam com Jesus, quando estavam era para atrapalhar.
lunático. Chamaram Jesus de lunático, maluco. Mas qual a atitude de Jesus para com eles? Não temos explicitamente isso, mas temos uma atitude que ao longo dos evangelhos vemos como de não reação, de compreensão. Aí continuamos lendo a Bíblia. E eles antes não criam em Jesus, depois se tornam apóstolos, discípulos como os outros. E eu fiquei pensando, se Jesus tivesse tido aquela atitude, comigo ninguém pode, né? Nem vocês me compreendem. Não. Teve a paciência de perceber que aquilo, o gesto deles, a incredulidade deles, não poderia afetar a sua vida. E a reação que ele tivesse não podia ser negativa para o resto da vida dos seus discípulos. Segundo lugar, portanto, o primeiro é reconhecer a nossa enfermidade. A segunda atitude é decidir. Estou dando ênfase a esse verbo. É algo racional. Decidir que aquilo que nos machucou um dia não vai continuar nos machucando. Há pessoas que convivem com fantasmas a vida toda. O fantasma não existe. É fantasma. Mas para a pessoa que crê num fantasma, o fantasma existe. Terceiro, nós precisamos confiar que Deus quer a nossa saúde emocional. Porque é a nossa saúde emocional que permite que nós lidemos com os problemas, que são reais, são inevitáveis, de um modo maduro. Em Eclesiastes 11:9, nós lemos o grande alvo de Deus para nós. Vamos lá então? Texto conhecido, alguns já sabem de cor, certamente aqui em outra versão. Eclesiastes 11:9, alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Esse é o projeto de Deus. Alegre-se, recreie-se, ande, satisfaça-se, agrade-se. Mas como nos alegrar, nos recrear emocionalmente doentes? Como andar com satisfação pela vida se tropeçamos em nossa própria falta de saúde emocional? Portanto, a nossa saúde emocional é para nós um projeto de Deus. Tanto é que Jesus Cristo disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Acho que há aqui uma ironia fortíssima na boca de Jesus. Os sãos são aqueles que se acham sãos. E os doentes são aqueles que se acham doentes. Os sãos não procuram ajuda, porque são sãos ou se acham. Os doentes, reconhecendo a sua condição, buscam ajuda e podem ser curados. Quarta atitude. Nós precisamos buscar ajuda. Acho que há 3 fontes de ajuda. Primeira fonte, nós mesmos. Nós somos capazes de olhar para dentro de nós mesmos, para a nossa história, como diz as Lamentações, e ver aquilo que nos pode dar esperança. Nós podemos buscar ajuda em Deus. Ajoelharmos à beira da cama, de noite ou de manhã, pedir, Senhor, me ajude. A minha vida está destruída. As feridas têm consumido a minha vida. Mas eu não quero isso, mas eu não consigo. Eu olho para dentro de mim e não vejo recursos. Senhor, me ajude. Quem sabe, abra o chuveiro enquanto a água rola,
as lágrimas também rolem. Senhor, me ajude, eu preciso sair desse cativeiro, dessa vida sem qualidade, eu quero a vida transbordante, é a tua promessa. Podemos orar assim. Mas podemos buscar ajuda nos outros. Há um grande projeto de Deus para nós. E em muitas vidas é um projeto de reconstrução completa. E às vezes os nossos próprios recursos, sejam eles emocionais ou espirituais, vindos de nós mesmos ou vindos de Deus, não são suficientes. Na área emocional, as dificuldades são muito intensas. E nós podemos buscar apoio em outras pessoas. Pessoas que Deus coloca diante de nós para nos abençoar, para nos socorrer, para nos desafligir. Profissionais ou não. Pode ser um amigo, uma amiga, ou um psicólogo, um psiquiatra, ou alguém de outra área da saúde, ou de alguma outra área, que tem sabedoria de vida, que tem experiência, que pode nos ajudar. A imagem que podemos fazer é de um cão, às vezes correndo atrás de seu próprio rabo. Muitos de nós estamos nessa condição. O que acontece com o cão? Ele nunca consegue alcançar o seu próprio rabo. Quando conversamos com a pessoa, como se diz na conversa popular, colocamos um pouco para fora algumas coisas muito simples que nós não percebíamos. Apareceu. Há pessoas que têm uma capacidade de olhar e dizer, olha, o seu problema é muito simples. Faça tal coisa. É mesmo. Eu nunca tinha pensado nisso. Isso é uma coisa simplíssima. Mas para nós que estamos no caldeirão dando volta em torno do nosso próprio rabo, como se fôssemos cães, nós não percebemos isso. Às vezes alguns não gostam de ir a psicólogo. Porque dizem que vão lá e só falam e o cara não fala nada. Sim, meus irmãos, porque muitas vezes o problema é só esse mesmo. Falamos, esclarecemos, percebemos, é isso mesmo. Por exemplo, não estou dizendo que seja sempre assim. Então, a ajuda, algo que vem de fora de nós, torna evidentes coisas que estavam obscuras diante de nós. É isto que lemos em Eclesiastes 4, 9 a 12. Quando o poeta diz que é melhor serem dois do que um, porque se caírem, um levanta o outro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Então, vindo as dificuldades, um ajudará o outro a resistir, já que o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Cordão de 3 dobras. Fiquei imaginando você dirigindo seu automóvel por uma rodovia. E aí o carro quebra. Aí seu amigo Sérgio vem passando, vê você lá, socorre você, vão lá no carro e pegam uma corda, amarram um no outro. É proibido isso, gente, por lei, viu? Mas é só um exemplo, né, que não acontece, embora seja proibido. Amarram, você não faria isso, claro. Outra pessoa faria isso, amarra, né? E daqui a pouco arrebenta. Uma dobra só. O que vocês fazem? Bom, vamos pegar a corda e dar mais uma dobra. Idealmente, mais outra dobra. Arrasta um caminhão. Porque é uma corda forte. É por isso que a lei proíbe e coloca coisas adequadas, não é? Guindastes, coisas realmente, não de 3, mas de 50 dobras. Não é? Mas às vezes não tem socorro nenhum, né? Que está lá no Mato Grosso, lá nas obras lá como o Armen, não tem essas coisas. É o que tem na hora, é corda mesmo. Né? Então essa ideia de corda, a ideia de que um ajuda o outro. Um segura a ponta do outro, a onda do outro.
Mas um dos problemas emocionais é a vergonha que temos de pedir ajuda. Digamos que você me viu assim, tudo bonitinho, arrumadinho, camisa nova que eu ganhei aqui da igreja e tal. Aí eu chego para você e falo assim, me empresta R$100? Você diz, caramba, o cara todo arrumadinho, o sapato não está muito, mas o resto está bacaninho e tal. Precisa de dinheiro? Você leva um susto. De igual modo, uma pessoa sorridente, sempre alegre com você e tal. Olha, eu estou com um problema assim, assim na área emocional. Você? Não acredito. Não é assim? Então, isso nos torna mais fechados, nos agarramos em nós mesmos, ficamos em si mesmados. Ficamos com vergonha de pedir ajuda. Mas não há vergonha nenhuma em pedir ajuda, porque também o outro também tem os seus problemas. Somos todos iguais em nossas fragilidades, porque o ser humano é muito frágil. É um vaso que às vezes o próprio vento arrebenta. Quinto lugar, nós precisamos fazer todo o empenho que estiver ao nosso alcance para a superação. Empenharmos-nos para ter saúde emocional é como lançar o nosso pão sobre as águas. Esse verso do irmão Henrique é poderoso, né? Lançar o pão sobre as águas. Só se for o seu, porque o meu não. O meu eu faço algo mais seguro, mais garantido. Porque é exatamente isso. O poeta está dizendo o seguinte aqui, às vezes há coisas aparentemente impossíveis. Porque lançar um pão sobre as águas é vê-lo ser destruído. Esforçarmos-nos para nos superar, dar todo o nosso empenho para nos superar, não vale a pena. Não adianta, não vai dar certo. Vai dar certo. Porque o projeto de Deus é o mesmo, para que você tenha vida que transborde. Para que então depois nós recolhamos o nosso pão. Mas tem um problema. A notícia não é boa, a que eu vou lhe dar agora. Você vai admitir que está enfermo, você vai confiar que Deus vai decidir, que é a segunda coisa, decidir que não continuará sendo ferido pelas mesmas feridas, vai confiar em Deus de que Ele está com você nesse processo, vai se pôr a caminho buscando ajuda, mas você vai fracassar. E se isso acontecer, sabe o que você deve fazer? Começar de novo. Você só fracassou porque tentou. Porque quem não tenta, não fracassa. Já contei várias vezes aqui a história que Felipe Ansem conta do Maravilhosa Graça, de um homem que, tendo ficado desempregado e entrado num momento difícil da sua vida, se tornou dependente de pornografia. Ele saía da rua depois de buscar emprego, e ao final do dia ele pegava, alugava vídeos pornográficos e ficava vendo. Um dia a esposa o viu, não disse nada. No outro dia ela viu o marido vendo filme pornográfico na sala, abraçou-o, chorou e não disse nada. Ele decidiu que não ia mais fazer aquilo. Mas diz a narrativa do autor que algumas vezes ele ainda fraquejou. Mas depois nunca mais viu um filme pornográfico. Por que digo isso? Porque às vezes a gente tenta e por não conseguir, a gente desiste. Mas é um projeto tão bom que nós não podemos desistir. É a nossa própria vida em jogo. E aqui é a vida emocional, determinando nosso destino profissional. Nós, com saúdes emocionais precárias, não conseguimos avançar na vida profissional, não temos confiança em nós mesmos, vemos inimigos do quanto é lado. Nós, com nossa vida emocional em frangalhos, não temos vida espiritual plena, porque não conseguimos pensar e ir adiante em nossos projetos, em nossos exercícios, em nossas formas de nos relacionarmos com Deus.
mesmo que fracassemos, é tão grande o projeto que vale a pena recomeçarmos. Eu não sei como está a sua saúde emocional. Cabe a você fazer o diagnóstico. Então, talvez reconhecer que em alguma área pequena ou em uma área maior, você precisa ter saúde. Se é assim, o segundo passo é você tomar uma decisão. Vou sair dessa. Não vou continuar sendo ferido, como aquele de Pendra Autori. Não vou permitir que os piratas determinem que carreira eu vou seguir na vida. Que os piratas decidam o meu futuro. Não vou permitir. Vou encerrar. O sequestro acabou. Agora é outra vida, é nova vida. Imaginando então ali aquele jovem indiano da Maria Mercante. Precisamos, em terceiro lugar, estou recapitulando, confiar que Deus deseja nossa saúde. Ele deseja que tenhamos saúde emocional. Ele quer que nos alegremos, nos recreiemos. Então, com essas convicções, busquemos ajuda. E nós mesmos, tirando um pouquinho das nossas lembranças boas, situações pelas quais passamos e vencemos, buscamos recurso em Deus, nos ajoelhando diante dEle, não uma vez só não, várias vezes, lutas intensas, buscando ajuda em quem nos possa apoiar. E então, pôr-nos a caminho e nos empenhar com todas as forças, mesmo que as forças nossas às vezes sejam pouquinhas, mas aquela pouquinha, com todas as forças. E se fracassarmos, começamos de novo. Quantas pessoas você conhece que, por exemplo, querem deixar de fumar? Ou algum outro vício, alguma dependência, outra química? Quantos conseguem da primeira vez? E quantos conseguem durante um tempo, fracassam de novo, tentam outra vez e ficam livres? Porque não desistiram de si mesmos, assim como Deus não desiste de nós. Como eu disse, eu não conheço a sua vida. Você conhece. E sabe se está satisfeito ou insatisfeito. Quem sabe, nesta manhã, você deseja lançar também o seu pão sobre as águas. Faz uma avaliação e diz: não é assim que eu quero. Não é assim que Deus quer. Não foi para isso que Ele me fez. Há mudanças a serem feitas. Senhor, me ajude para eu dar todos os passos que eu preciso dar para ter saúde. Saúde emocional. Que junto com o talento que Deus me deu, com a sabedoria que eu posso conquistar, eu então realizar o projeto de Deus para a minha vida. Vamos cantar então agora em Jesus, confiar, suas leis, observar, porque isso é na verdade trilhar um caminho de paz. O que eu quero então é satisfeito guardar o que Deus ordena, porque isso me traz alegria perene. Quando nos colocamos diante de Deus, recebemos dele direção e conforto. Então, nem a tristeza, nem a dor, nem a prova maior poderão nos destruir. Por isso, nós estamos sempre prontos a ouvir a voz de Jesus e com todo fervor dar os passos que precisamos dar para então vermos, experimentarmos o grande amor de Deus para conosco. Quando nós cantamos assentados, quem quiser se levantar
Depois, então, vou orar, pedir que Deus o abençoe. Há alguns outros que têm outras situações de familiares enfermos, físico, emocionalmente, pessoas que vão submeter alguma cirurgia, poderão ficar em pé, vir aqui à frente se quiserem. Depois, então, nós vamos orar por você. Vamos, então, cantar. Ó Senhor, Tu conhece cada coração aqui, coração que o Senhor formou, coração que o Senhor acompanha, coração com o qual o Senhor se alegra, coração com o qual o Senhor se entristece. Ó Deus, queremos colocar a nós mesmos aqui diante do Senhor. Conheces as lutas que muitos travamos por saúde emocional. Tu sabes, Senhor, o quanto tantos aqui fomos feridos, machucados, esbofeteados pela vida. Tu conheces. Então, Pai, te rogamos que nos ajudes a todos, para que possamos ter a nossa vida redirigida em direção à Tua face, para uma vida segundo a promessa de Jesus,
transbordante. Mas, Senhor, nós não sabemos como fazer isso. Às vezes lutamos tanto que o resultado é apenas perdermos toda a energia. Lute por nós, ó Deus. Coloque pessoas que nos ajudem nessa luta e nos conduzam para a frente, traçando em nosso redor cordões de 3 dobras resistentes aos infortúnios. Senhor, o teu projeto para nós queremos realizá-lo e pedimos que nos ajudes. Senhor, nessa hora colocamos também diante de Ti outras pessoas que estão com problemas em outras áreas, sejam elas do campo profissional ou no campo do seu corpo, da sua biologia. Lembramos nosso missionário A, que amanhã começa a sua quimioterapia, para que o Senhor, que até agora tem tudo conduzido, continue a conduzir a um bom êxito nessa terapia. Os demais enfermos, nossa lista, casal Curvacho, a irmã Vera, casal Abílio, e tantos, Alípio e tantos outros. Nosso irmão Manuel da Paz. Nossa lista é grande, o Senhor sabe. Zé Carlos, Pinto Paz. Pai, socorre, abençoa, visita, fortalece, intervém, transforma, cura. É o que nós te pedimos. Nós o fazemos não porque temos qualquer mérito, mas porque Jesus tem todos os méritos. Ele disse para levarmos os nossos problemas a Ti, em nome dEle. É o que nós fazemos então. Amém. Todos podem, por favor, se assentar. À noite, então, vou continuar essa mensagem falando sobre a sabedoria, como acrescentarmos ao talento, à saúde emocional, a sabedoria de vida. Que Ele nos ajude todos nesta reflexão.